O silêncio quebrado pela fé. Carlos olhava pela janela do pequeno apartamento alugado enquanto a chuva batia forte nos vidros. As gotas escorriam como lágrimas que ele já não tinha mais forças para derramar. Há 2 anos, desde que sua filha mais nova, Sofia, havia sido diagnosticada com uma depressão profunda, a vida da família parecia ter sido engolida por uma escuridão sem fim. A menina de apenas 14 anos, antes cheia de risos e sonhos, agora passava dias inteiros deitada, sem falar, sem comer, como se uma sombra a tivesse roubado de dentro para fora. Os médicos falavam em medicamentos, terapias, internamentos. As contas se acumulavam, e o desespero de Carlos, um homem simples que trabalhava como mecânico, crescia cada noite em claro. Não aguento mais ver minha filha assim, meu Deus, sussurrou, apertando com força o crucifixo que ganhará de sua mãe anos atrás. Se existe alguma saída, mostra para mim. Foi então que se lembrou das palavras de Dona Maria, sua vizinha de muitos anos, uma senhora de cabelos brancos sempre vestida com saias longas e blusas discretas, que nunca faltava aos cultos da congregação cristã no Brasil. Ela já havia lhe falado da igreja, da força das orações daquele povo humilde, mas Carlos, embora criado no catolicismo, nunca havia se interessado. Até aquele dia. Dona Maria chamou, batendo à porta dela com a mão trêmula. A senhora ainda acredita que Deus pode ajudar a minha Sofia? A velha senhora olhou com olhos cheios de uma paz que Carlos invejava. Sem hesitar, ela pegou sua Bíblia desgastada e disse: Venha comigo domingo. Não é um lugar de espetáculo, meu filho. É um lugar de fé. E fé verdadeira não precisa de muita coisa, só de um coração sincero. No domingo seguinte, Carlos entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da congregação cristã no Brasil. Não havia instrumentos, nem corais ensaiados, nem palcos iluminados. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias abaixo dos joelhos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. O ar cheirava a café recém-passado, servido antes da reunião, e a um perfume suave de flores colocadas sobre a mesa da Santa Ceia. Um ancião, homem de voz firme mas serena, dirigia o culto. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas sem afinação perfeita, mas com uma devoção que arrepiava. Carlos não conhecia as letras, mas sentia algo estranho no peito enquanto ouvia aquelas pessoas cantarem a Jesus, luz da minha alma, com tanta convicção. Aqui não tem show, não tem fama, sussurrou Dona Maria ao seu lado. Só tem Deus e quem precisa dele. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram, uns após outros, contando como Deus os havia livrado de enfermidades, de dívidas, de vícios. Um homem falou de um tumor que desaparecera após orações. Uma mulher contou como seu filho, envolvido com drogas, voltará para casa depois que os irmãos jejuaram por ele. Carlos sentia o coração bater mais forte. Será que? Na hora das preces, o ancião pediu que quem tivesse um pedido urgente se ajoelhasse. Carlos hesitou, mas então viu sua própria dor refletida nos olhos daqueles que o rodeavam. Baixou-se, e antes que pudesse formar as palavras, uma irmã ao seu lado começou a orar por ele em voz alta, como se já soubesse. Senhor, este irmão está carregando um fardo pesado. Sua filha está presa nas trevas, mas o Senhor é a luz. Liberta, Jesus. Pelo teu sangue, quebra estas correntes. Outras vozes se juntaram. Mãos se estenderam sobre seus ombros. Carlos chorou. Não eram lágrimas de desespero, mas de algo novo, algo que ele não sentia há muito tempo, esperança. Na semana seguinte, Carlos voltou. E levou Sofia. A menina entrou arrastando os pés, os olhos baixos, como se carregasse o mundo nas costas. Mas quando os irmãos a receberam com sorrisos sinceros, sem perguntas invasivas, sem olhares de pena, algo em seu rosto mudou. Uma irmã jovem, de nome Clara, sentou-se ao seu lado e lhe ofereceu um lenço bordado. Minha mãe fez, disse Clara, tímida. Quando eu estava doente, ela orava enquanto bordava. Diz que cada ponto é uma prece. Sofia segurou o lenço como se fosse um tesouro. O culto daquele dia foi marcado pela Santa Ceia. Carlos nunca havia participado de algo tão solene. O pão partido, o vinho servido em pequenos cálices, as palavras do ancião lembrando o sacrifício de Cristo. Quando Sofia recebeu os elementos, suas mãos tremiam. Mas quando provou o pão, algo inesperado aconteceu,
ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu. Pai, sussurrou, pela primeira vez em meses. Eu sinto algo diferente. Carlos abraçou-a ali mesmo, sem se importar com os olhares. Os irmãos sorriram. Alguns oraram baixinho. As semanas passaram. Sofia começou a acompanhar as reuniões das moças, onde aprendia a costurar, a ler a Bíblia, a cantar os hinos. Clara se tornou sua amiga, e as duas passavam horas conversando sobre passagens bíblicas que falavam de cura e libertação. Carlos, por sua vez, encontrava consolo nas palavras dos anciãos, que lhe ensinavam a confiar não em remédios ou terapeutas, embora não os descartassem, mas na mão de Deus que age quando menos esperamos. Até que veio o domingo do batismo nas águas. Sofia foi uma das que se apresentaram. Vestida com um longo vestido branco, ela desceu as escadas da piscina batismal com os olhos brilhando. Quando o ancião a mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Carlos sentiu como se seu próprio coração fosse lavado. Mas o milagre não veio como um raio. Não foi instantâneo. Foi como a primavera depois de um longo inverno, devagar, mas impossível de parar. Sofia começou a sorrir novamente. Voltou a desenhar, a ajudar nas tarefas de casa, a falar sobre o futuro. Os médicos reduziram suas medicações. Os pesadelos noturnos cessaram. E numa tarde, enquanto ajudava Dona Maria a regar as plantas, ela disse algo que Carlos jamais esqueceria. Pai, eu não sabia que Deus podia ser tão quietinho. Ele não grita. Só segura a gente quando a gente cai. No culto de ação de graças, Carlos se levantou para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como havia chegado ali quebrado, como vira sua filha se afundando, como achará que nada mais poderia ser feito. Mas Deus, na simplicidade daquele lugar, na fé daqueles irmãos que não buscavam fama nem riqueza, apenas servi-lo, havia operado o impossível. Eu aprendi que milagre não é só coisa grandiosa que a gente vê, disse Carlos, olhando para Sofia, que sorria ao seu lado. Milagre é quando Deus pega os nossos pedaços e faz alguma coisa bonita com eles. Mesmo que a gente não entenda como. O ancião, ao final, fez uma oração que ecoou no coração de todos. Senhor, obrigado por nos ensinar que a tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que nunca nos faltem a humildade para reconhecer que precisamos de ti e a fé para crer que tu nos ouves, mesmo no silêncio. Quando o culto terminou, os irmãos se aproximaram para abraçar Carlos e Sofia. Não havia aplausos, nem holofotes, nem palavras vazias. Só gratidão. Só Deus. E isso, para eles, era mais do que suficiente. Os dias que se seguiram foram diferentes. Não porque o mundo ao redor tivesse mudado, mas porque o coração deles sim. Carlos e Sofia voltaram para casa naquela noite com uma paz que não vinham sentindo há muito tempo. O peso daquela dor que os acompanhava há anos parecia mais leve, como se alguém tivesse tirado metade da carga de suas costas sem que eles percebessem. No domingo seguinte, eles chegaram cedo à congregação. Não por obrigação, mas porque agora sentiam falta daquele lugar. Os irmãos os receberam com sorrisos sinceros, aqueles que não precisam de muitas palavras. A irmã Maria, uma senhora que sempre trazia um abraço apertado e um versículo na ponta da língua, se aproximou de Sofia e segurou suas mãos. Minha filha, Deus não tira a prova antes da hora, mas Ele nunca deixa a gente sozinho nela. Lembra disso. Sofia assentiu, sentindo os olhos ardendo. Ela sabia que era verdade. Porque se antes ela achava que estava sozinha naqueles anos de luta, agora entendia que Deus estava ali o tempo todo, mesmo que ela não o visse. Como um pai que segura a mão do filho no escuro, mesmo que a criança não sinta o toque de imediato. Carlos, por sua vez, foi procurado pelo irmão João, um homem simples que trabalhava como mecânico e sempre tinha uma palavra de ânimo. Ele colocou a mão no ombro de Carlos e falou baixo. Irmão, você não imagina quanta gente aqui na congregação passou por coisa parecida e só não desistiu porque viu Deus agindo na vida dos outros. Sua história vai ser semente para muita gente. Carlos olhou para os olhos do irmão João e sentiu algo se mexer dentro dele. Não era orgulho, nem vaidade. Era propósito. Como se Deus estivesse dizendo, eu não só te livrei, como agora vou usar você. Naquela mesma semana, durante a reunião de jovens, Sofia foi convidada a dar um depoimento. Ela hesitou no início, com medo de não encontrar as palavras certas.
Mas quando começou a falar, as frases saíram sozinhas, como se alguém as colocasse em sua boca. Eu achava que Deus tinha me esquecido, ela confessou, com a voz trêmula. Mas Ele só estava me preparando para algo maior. Às vezes a gente pede um milagre, e Deus nos dá uma transformação. Porque o milagre verdadeiro não é só a cura, é a gente aprender a confiar nele mesmo quando não vemos a saída. Os jovens ouviram em silêncio. Alguns choravam. Outros assentiam, como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para eles. No final, uma moça chamada Ana se levantou e disse: Irmã Sofia, eu também passei por algo assim. Minha mãe tinha uma doença e eu orava todos os dias. Ela não sarou como a gente queria, mas Deus me deu força para cuidar dela até o fim. E hoje eu sei que Ele esteve conosco em cada segundo. Obrigada por me fazer lembrar disso. Foi então que Carlos entendeu o que o irmão João tinha falado. Sua história não era só deles. Era de Deus, e ele queria usá-la para tocar outras vidas. No sábado à tarde, enquanto ajudavam a organizar a sala das crianças para o culto infantil, Sofia olhou para Carlos e sorriu. Você lembra quando a gente achava que nada ia mudar? Lembro, ele respondeu, arrumando as cadeirinhas com cuidado. Mas a gente esqueceu que Deus não muda as coisas só de fora para dentro. Ele começa por dentro. E era a verdade. Porque o maior milagre não tinha sido apenas a resposta que receberam, mas a maneira como Deus havia mudado seus corações no processo. Antes, eles oravam com desesperação. Agora, oravam com confiança. Antes, olhavam para as circunstâncias. Agora, olhavam para aquele que sustenta todas as coisas. Naquela noite, enquanto se ajoelhavam juntos em oração antes de dormir, Carlos sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não uma esperança frágil, que depende das coisas darem certo, mas aquela esperança firme, que sabe que, mesmo que tudo desabe, Deus ainda está no controle. Senhor, ele orou, com Sofia segurando sua mão, a gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente sabe que tu estás conosco. E isso é suficiente. E assim, entre lágrimas de gratidão e corações renovados, eles entenderam que o milagre não tinha sido apenas um momento, mas uma jornada. Uma jornada em que Deus, passo a passo, os estava transformando à sua imagem. E isso, para eles, era muito mais do que suficiente. Era tudo. Os dias seguintes não foram fáceis, mas algo dentro deles havia mudado. Carlos acordava mais cedo, não mais com o peso da preocupação, mas com um desejo novo de buscar a Deus. Sofia, que antes mal conseguia sair da cama pela tristeza, agora preparava o café cantando hinos que aprendeu na congregação. Era como se uma luz tivesse sido acesa dentro deles, e essa luz não vinha das circunstâncias, que ainda eram difíceis, mas de uma certeza que ninguém poderia tirar: eles não estavam sozinhos. Naquela semana, o irmão de Carlos, que sempre os criticava por frequentarem a igreja, ligou desconfiado. O que está acontecendo com vocês dois? Perguntou, surpreso ao ver a mudança no rosto deles. Parece que ganharam na loteria. Carlos sorriu, com os olhos brilhando de uma paz que ele mesmo não reconhecia mais. Ganhamos algo muito melhor, irmão. Ganhamos a Jesus. O homem, incrédulo, desligou o telefone, mas aquela semente havia sido plantada. No domingo seguinte, quando entraram na congregação, foram recebidos com abraços e sorrisos genuínos. O pastor, ao vê-los, se aproximou com um sorriso paternal. Irmãos, o Senhor tem feito algo lindo na vida de vocês, disse, colocando a mão no ombro de Carlos. E ele não vai parar por aqui. Naquele culto, enquanto o coral entoava Deus proveu, Deus proverá, Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Ela se lembrou da noite em que, desesperada, havia clamado a Deus pedindo um sinal, um milagre. E agora, olhando para trás, via que o milagre não tinha sido apenas a cura do corpo de Carlos, que, aos poucos, estava se recuperando, mas a transformação dos seus corações. Após o culto, uma irmã da igreja se aproximou com um envelope. O Senhor me colocou no coração para dar isso a vocês, disse, com simplicidade. Não é muito, mas é com amor. Dentro, havia um valor que daria para pagar as contas mais urgentes daquele mês. Carlos e Sofia se olharam, sem palavras. Não era o dinheiro que os emocionava, mas a confirmação de que Deus, de fato, ouvia suas orações.
Ele nunca nos abandona, Sofia sussurrou, apertando o envelope contra o peito. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Carlos pegou a Bíblia que havia ganhado de um obreiro meses atrás, mas que nunca havia lido com atenção. Abriu em Filipenses e leu em voz alta. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas em glória, por Cristo Jesus. Sofia fechou os olhos, sentindo cada palavra como um abraço do Pai. Eles não sabiam como seria o amanhã, mas agora sabiam quem segurar a mão deles em cada passo. E assim, entre pequenas vitórias e desafios que ainda viriam, eles entenderam que o maior milagre não era a mudança das circunstâncias, mas a transformação que Deus operava neles. Uma transformação que os fazia enxergar a vida com novos olhos, olhos de fé, de esperança e, acima de tudo, de amor. Porque, no final, o milagre não era só para eles. Era para que, através da vida deles, outros também pudessem ver que, quando Deus entra na história de uma pessoa, nada mais é igual. E isso, sim, era um milagre que nunca terminaria. Os dias que se seguiram não foram fáceis, mas Sofia e sua família descobriram que a paz não depende das circunstâncias, e sim de quem governa o coração. Cada manhã, antes que o sol aquecesse as ruas do bairro simples onde moravam, eles se reuniam em oração, como o pastor havia ensinado. Não eram palavras bonitas ou longas, mas clamores sinceros de quem já havia experimentado o toque de Deus e não queria mais viver sem ele. O trabalho de Sofia na padaria continuava exaustivo, mas agora ela cantava baixinho enquanto amassava o pão, louvando a Deus mesmo com as mãos cheias de farinha. Seu marido, que antes se afundava em silêncios amargos, passou a chegar em casa com um sorriso no rosto, mesmo quando as horas extras não vinham. Deus está no controle, ele dizia, e Sofia via nos olhos dele uma luz que não existia antes. Foi numa tarde de sábado, enquanto arrumavam a casa para a reunião de jovens que aconteceria ali mesmo, porque a igreja ainda não tinha um templo próprio, que bateram à porta. Era a irmã Marta, uma das primeiras pessoas que os havia recebido na congregação. No braço, carregava uma cesta cheia de mantimentos. O pastor pediu para trazer isso para vocês, disse ela, com os olhos brilhando. Alguém da igreja sentiu no coração para doar, e quando contei sua história, mais pessoas quiseram ajudar. Sofia segurou o pão, o arroz, o óleo, e as lágrimas escorreram sem que ela pudesse evitar. Não era só a comida, era o carinho, era Deus usando mãos humanas para mostrar que ele não os havia esquecido. Naquele momento, ela entendeu o que o pastor sempre dizia: a igreja não é um lugar, é uma família. E família não deixa ninguém passar fome, nem de pão, nem de amor. Mas o maior sinal de que Deus estava agindo veio algumas semanas depois, quando o filho mais velho de Sofia, Pedro, chegou em casa correndo, ofegante. Mãe, mãe! O senhor João, dono da oficina, me chamou para trabalhar com ele. Ele disse que precisa de um ajudante que confie em mim. Pedro mal conseguia falar de tão emocionado. Era a primeira oportunidade real que ele tinha desde que havia largado a escola, arrastado pelas más companhias. Sofia abraçou o filho com força, sentindo o cheiro de graxa e suor no uniforme escolar que ele ainda usava por falta de outro. Deus ouviu, meu filho. Deus ouviu, ela repetia. Naquela noite, na reunião de oração, quando Pedro deu o testemunho, o pastor sorriu e disse: isso não é coincidência, é providência. Deus abre portas onde não há portas, mas ele pede uma coisa, que a gente confie nele até o fim. E eles confiaram. Mesmo quando o aluguel atrasou e o dono do imóvel ameaçou despejo, eles oraram. Mesmo quando a saúde do pai de Sofia piorou e os remédios ficaram caros, eles louvaram. Porque tinham aprendido que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que Deus está presente em cada batalha. Até que, numa manhã de domingo, enquanto a família se preparava para ir ao culto, agora realizado em um galpão alugado, graças às ofertas dos irmãos, o telefone tocou. Era a voz trêmula de uma tia distante, que Sofia nem sabia que existia. Minhas sobrinhas me contaram da sua situação. Eu tenho uma casa pequena, mas está vazia. Quero que vocês morem lá. Não preciso de aluguel, só que cuidem bem dela. Sofia segurou o aparelho, sem acreditar. Mais uma vez, Deus havia providenciado do jeito dele, inesperado, no momento certo, como só ele sabe fazer. Quando contaram a notícia na igreja, os irmãos se abraçaram, choraram e louvaram a Deus juntos. O pastor, com os olhos úmidos, lembrou a todos: Deus não muda as coisas para a gente o servir.
Ele nos serve primeiro, para que a gente o ame de verdade. O milagre não é só a casa, não é só o trabalho, não é só a comida. O milagre é ver uma família que estava quebrada se levantando com força, porque aprenderam a depender do Senhor. E assim, passo a passo, Sofia e sua família foram descobrindo que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de uma vez. Às vezes, eles vêm disfarçados de um abraço no momento certo, de uma palavra de ânimo quando as forças acabam, de uma porta que se abre quando todas as outras se fecham. Mas sempre, sempre, eles vêm com o selo do amor de Deus, provando que ele não apenas existe, mas que se importa. Hoje, quando Sofia olha para trás, ela não vê só as lutas que passaram, mas as mãos que o sustentaram. E quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, ela sorri e responde: não fomos nós. Foi Deus, através da sua igreja. Porque quando a gente menos espera, ele usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. E isso, meu irmão, é o maior milagre de todos. O milagre completo. Anos depois, Sofia voltou ao mesmo hospital onde tudo começou. Desta vez, não era para uma consulta, mas para entregar um envelope anônimo à enfermeira que, em sua exaustão, lhe dera um café e um sorriso naquela madrugada de desespero. Dentro, uma carta e um cheque, não para pagar dívidas, mas para semear esperança em outro alguém. Porque o milagre não foi só meu, escreveu. Foi uma corrente que não pode parar. O verdadeiro milagre não tinha sido apenas a cura inesperada de seu filho, nem o emprego que apareceu quando o desemprego os sufocava, nem mesmo a comunidade que os adotou como família. Era a transformação silenciosa, o medo que se tornou fé, a solidão que virou comunhão, e a dor que, como semente, brotou em compaixão. Sofia aprendeu que Deus não apaga as cicatrizes, ele as ilumina. Cada marca contava uma história de resgate, cada lágrima derramada havia regado o terreno para algo novo. Naquela tarde, enquanto observava o pôr do sol da janela de sua casa, agora cheia de risos e paredes decoradas com fotos de voluntários que se tornaram irmãos, ela entendeu a lição final: os milagres não são interrupções da vida, mas revelações dela. Eles não tiram o peso do caminho, mas nos dão asas para carregá-lo. E o maior de todos: descobrir que, mesmo quando não vemos saída, Deus já está construindo uma ponte feita de mãos humanas, corações dispostos e um amor que nunca desiste. Talvez o milagre não seja mudar o mundo, Sofia sussurrou, apertando a mão do filho, agora saudável, contra seu peito. Mas deixar que o mundo nos mude, para que, mudados, possamos mudá-lo. E assim, a história deles continuou não como um conto terminado, mas como uma canção que, uma vez ouvida, nunca mais sai da alma.